Bom, prosseguindo no comentário, vamos agora, estamos na página 99, o item 69, Nicolau Emérico. O ano agora é 1376 da era cristã, então você já sabe, nesse período haviam 2 papas, né? Nicolau foi o autor da obra Manual dos Inquisidores, irmãos. Para não esquecer que nesse período a Inquisição está matando cristãos por toda a Europa. Igrejas que não batizavam recém-nascido e não aceitavam a doutrina do purgatório e a invocação ao mundo dos mortos eram caçados e mortos pelos exércitos. Tá bom? Bom, eu coloquei aí para vocês um historiador, Jeová Mendes, na sua obra 30 Papas que Envergonharam a Humanidade. Veja o que ele diz. A mais notória obra sobre o uso da tortura pela, no caso, igreja, ele chama de igreja, né? Na verdade, eles não conseguem diferenciar, mas aí, como eu sempre digo para vocês, aqui é a Igreja Católica, tá bom? Então, o uso da tortura pela Igreja Católica é o Manual dos Inquisidores, de Nicolau Emérico, que viveu de 1320 a 1399. Sobre o interrogatório do acusado, o inquisidor recomenda aplicar-se-lhe-á a tortura, a fim de se lhe poder tirar da boca toda a verdade. O capítulo 5 traz como título Sobre a tortura e tem como frase introdutória: tortura-se o acusado com o fim de o fazer confessar os seus crimes. Quem tortura os eclesiásticos ou o braço secular? A esta indignação responde o frade italiano que comandou a Inquisição na região espanhola de Aragão. Quando começou a estabelecer-se a Inquisição, não eram os inquisidores que aplicavam a tortura aos acusados, com medo de incorrerem em irregularidades. Esse cuidado incumbia aos juízes leigos, conforme a bula ad extirpanda, que se traduz erradicar, do Papa Inocêncio IV, que foi Papa de 1243 a 1254, na qual esse pontífice determina que devem os magistrados obrigar com tortura os hereges, esses assassinos das almas, esses ladrões da fé cristã e dos sacramentos de Deus, a confessar os seus crimes e a acusar outros hereges, seus cúmplices. Esses hereges que eles estão chamando aqui nesses documentos, irmãos, nós sabemos, são as igrejas que não concordavam com a Igreja Católica. Isso é fato. E esse é um fato que quem tiver com os olhos um pouquinho abertos verá que a Igreja Católica não era a igreja verdadeira, verá, no mínimo, que existiam outras igrejas. E veja, a bula que esse Papa assinou, nós estamos vendo várias bulas assinadas, nós estudamos sobre Inocêncio IV, né? A bula se traduz por erradicar. Por quê? Erradicar o quê? Erradicar as igrejas anabatistas. Era isso que eles estavam fazendo. Então, veja, o texto diz que os magistrados, eles eram obrigados a torturar os hereges. E como eles definem essas igrejas anabatistas, que eles chamam de hereges aqui, eles chamam eles de assassinos das almas, ladrões da fé cristã e dos sacramentos de Deus. Por quê? Porque os anabatistas atacavam principalmente o batismo de recém-nascido. E também a Santa Ceia Católica, né, que nesse período eles já pregavam, né, que o pão se transformava realmente na carne de Jesus, a doutrina da transubstanciação. Nós vimos, ela foi determinada, confirmada em 1215, mas ela já era pregada há muito tempo no catolicismo. Os anabatistas rejeitavam essa doutrina. Então, é assim que eles estão comentando. Então, veja, é um documento católico, e o documento católico diz que os magistrados eram obrigados a torturar, até que essas igrejas diferentes, que eles chamam aqui de hereges, até que eles acusassem
outros hereges ou seus cúmplices. Nós temos história de pessoas, vimos pastores sendo mortos, como Walter Lollardo e outros, né? Eles iam para o lugar de morte pregando o evangelho, irmãos. Eles iam para o lugar de morte pregando o evangelho. Nesse período nós temos história de católicos que nós estudaremos que eles existem até possibilidades deles terem se convertido à fé anabatista, mas não temos certeza, mas conhecemos história de homens que tiveram contato com a literatura de anabatistas e foram criticados pelos católicos por isso, e eles acabaram sendo presos e mortos pelos católicos. Vamos estudar a vida deles. São muitas histórias, irmão. Né? Os irmãos não têm ideia de quantas histórias eu tenho que extrair, tirar, porque, por exemplo, esse livro, o 7º, ele já está com 136 páginas. Então, eu estou tendo que tirar coisas dele. Eu tive que tirar, não posso ter um livro com mais de 136 páginas, até pelo tempo, né? Até pelo tempo, para nós concluirmos o curso, né? O comentário prossegue. Isto no princípio. Posteriormente, tendo-se verificado que o processo não era assaz secreto e que isto era inconveniente para a fé, achou-se que era mais cômodo e salutar atribuir aos inquisidores o direito de serem eles mesmos a infligir a tortura, sem ser preciso recorrer aos juízes leigos, sendo-lhes ainda outorgado o poder de mutuamente se relevarem das irregularidades em que às vezes por acaso incorressem. Ou seja, o que esse historiador diz, que a princípio eram os magistrados que eles diziam, você é obrigado a torturar. Só que é uma coisa horrível, porque eu tenho mostrado para vocês que tinha alguns magistrados que eles não aceitavam a morte dos seus cidadãos. E eram em grande quantidade cidadãos que eu mostrei para vocês documentos que os reis diziam, esses homens eles não andam nos botecos, eles usavam outro termo que me foge agora, não era boteco, né? Eles não andam no boteco, não estão envolvidos em briga, pagam impostos corretamente, porque eles têm que morrer. Aí o papado dizia, eles são hereges, eles trazem problemas para o reino de Deus. Era assim que a Igreja Católica tratava as igrejas anabatistas, né? Então,